Pensa num vídeo que me pediram bastante pra fazer e eu demorei um tanto pra fazer esse vídeo. E assim, mas você vai entender tudo, por que eu demorei, tudo que aconteceu e tal. Vamos nessa. Esse vídeo é um vídeo bastante importante pra mim, eu acredito que ele vai ser bastante importante também para as pessoas que me seguem, em especial pessoas que me seguem há algum tempo, que me seguem desde ali do comecinho do canal aqui mesmo. Justamente porque eu sempre falei sobre questões relacionadas a corpo, sobre padrão de beleza, pressão estética, gordofobia, autocuidado, autoimagem, enfim, eu sempre falei sobre assuntos assim aqui no canal. E de um tempo pra cá, eu me afastei um pouco desses assuntos. E esse tempo acontece concomitantemente ali ao mesmo tempo de um emagrecimento. Eu emagreci, se vocês não perceberam. Ai, se não perceberam, muito obrigada. Sério. Isso daí já foi suficiente pra acontecer alguns comentários, algumas cobranças pra eu falar sobre isso, pra eu vir contar o que tá acontecendo na minha vida. Como assim você emagreceu? Outras pessoas já foram mais além, já levantaram fanfics do tipo, ela fez dinheiro falando sobre ser gorda na sociedade e agora ela usou esse dinheiro para emagrecer. Enfim, deixa eu só coçar aqui meu nariz, gente. Enfim, um monte de coisa que eu queria muito trazer aqui e conversar com vocês sobre isso, só que eu não estava conseguindo fazer isso. Eu entendo que algumas pessoas olhem e falem assim, nossa, ela abandonou um nicho porque esse nicho não dá mais certo. E esse tipo de frase me faz querer vir aqui gravar esse vídeo pra explicar o que eu acho que eu já pontuei em vários outros vídeos, mas eu acho que eu nunca trouxe assim num compilado de um vídeo só. Que é explicar que todas as questões que eu trago no canal, que eu trouxe no canal durante todos esses anos, são diretamente ligadas à minha vivência. Então, se um dia eu falei sobre... Se um dia não, né? Se muitos dias, meses, anos, eu falei sobre questões estéticas, sobre gordofobia e etc, é porque aquelas coisas me atingiam e eu estava lendo, eu estava me desconstruindo, aquilo estava fazendo parte do meu dia a dia, e externar esse assunto também fazia parte daquele momento que eu estava vivendo e tal. Não era sobre um nicho, não era sobre uma categoria, sempre foi sobre as minhas vivências. E aí, em determinado momento da minha vida recente, eu entrei numa montanha-russa física e emocional, assim, tipo, pesadaça. E essa montanha-russa emocional, ela simplesmente fez com que eu emagrecesse muito. Eu emagreci porque eu tava fazendo ali um combo de desgraçamento mental, remédios que me deixavam enjoada, diabetes que tomava remédio que me deixava enjoada também junto com outro remédio, completamente apática à vida, com uma ansiedade, uma depressão extremamente insuportável. A gata que não conseguia comer, mal queria viver. Esse estado que eu entrei fez com que eu não me entendesse. E como é que eu ia vir aqui explicar alguma coisa para vocês, sendo que nem eu tava entendendo o que estava acontecendo comigo mesma? Eu falei disso meio por cima, assim, também no vídeo que eu falo sobre os problemas que eu tive com a minha bichectomia e todo o esforço que eu tava fazendo para reverter. Você pode assistir este vídeo aqui. Mas basicamente foi um momento da minha vida que eu não me reconhecia nem psicologicamente. Vamos abrir aqui um parênteses para falar que a ansiedade e a depressão me modificaram de um jeito que eu olhava pra mim e falava assim, cara, eu nunca mais vou ser a mesma. E também, ao mesmo tempo, eu não me reconhecia fisicamente, a minha aparência. No meio do isolamento social, eu descobri que eu tava com diabetes do tipo 2. Comecei a fazer tratamento que interferiu na minha alimentação, e aí muda a alimentação, e aí tem um remédio psiquiátrico, mais um negócio aqui. E para adicionar ao meu emagrecimento, o isolamento social fez com que meu cabelo crescesse inteiro e ele ficasse preto novamente. Eu nunca quis voltar a ter o meu cabelo natural, não sei porquê, e daquele momento eu fui forçada a uma coisa que eu não queria, e que interferiu drasticamente na minha aparência. Um belo dia eu me vejo assim, por mais de 3 segundinhos no espelho, eu falo, eita, quem é essa daí? Eu não me reconhecia mais. E aquela pessoa que eu estava vendo no espelho, eu não gostava dela não. Eu odiava ela. Principalmente porque eu demorei tanto tempo pra me aceitar do jeito que eu era, que eu queria ser só daquele jeito. Não estava tolerando o fato de que aquele jeito que eu demorei tanto jeito pra me aceitar, estava mudando. Foi tanto investimento psicológico ali pra eu falar pra mim mesma e pra eu entender que tá tudo bem não querer emagrecer e querer apenas viver a sua vida com o corpo que você tem, que a partir do momento que eu estava emagrecendo, eu
dei uma pirada. Eu não aceitava que eu tava diferente e o pior de tudo, eu não aceitava que eu estava muito parecida com uma fase da minha vida muito ruim. Em especial, falando sobre alimentação e corpo. Uma fase de transtornos alimentares, umas fases muito problemáticas que eu tive. Então, eu comecei a parecer muito essa Maíra dessa época. Uma Maíra que eu achei que já tava curada, que eu achei que tava dentro de uma gaveta ali só como passado. Ativar aquele passado leva você pra lugares onde você não quer ir. Pra quem não sabe, eu fui uma adolescente, uma criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulta, obcecada em ser magra. Eu já era magra e eu achava que eu não era magra. E aí, o que eu resolvi fazer? Tomar muitos remédios para emagrecer. E tudo em prol de um corpo de 53 quilos que eu nunca tive. Risos. Eu era a maior padrão que você pode imaginar e eu estava ali tentando me encaixar no padrão. Que loucura, né? Entre as paradas que eu fazia para emagrecer, tomar remédio foi uma das coisas mais catastróficas que eu resolvi fazer. E faz você perceber que, às vezes, distúrbios alimentares e coisas que você acha que, nossa, nem lembro mais, começa a bater na tua porta de novo e você fala, mano, mentira que eu tô vivendo isso de novo. E com tudo isso rolando na minha cabeça, tudo isso blá blá blá, as pessoas perguntando por que eu estava abandonando o meu nicho. Agora, falando disso com vocês, eu quero que vocês me respondam. O que vocês acham que eu deveria ter feito? Ter mentido? Ter falado, ai gente, vamos nessa, uhul, vamos se amar e tipo assim, eu por dentro me odiando forte, me odiando muito. Tipo, não poderia fazer isso. Eu sinto muito se era isso que algumas pessoas queriam que eu fizesse. Mas eu não ia conseguir. E é um lance que mexe com números, que mexe com audiência, que mexe com inscrito, que mexe com gente que para de me seguir porque eu paro de falar com aquele assunto e tudo bem, porque se eu não me conecto mais com a pessoa que me segue com o assunto que fazia a gente se conectar, essa pessoa vai embora e eu tenho que entender. E enfim, somos pessoas mutantes o tempo todo. Eram questões tão difíceis que toda vez que eu pensava em trazer pra conversar, pra me abrir, etc., eu tinha vontade de sumir, de desaparecer e de, mano, nunca fechar canal, nunca mais aparecer aqui, cara. Era um negócio que tava mexendo muito comigo e tava me prejudicando muito a minha retomada. Era como se eu quisesse toda hora voltar pro canal, mas aí eu me sentia muito cobrada de falar disso com vocês, eu não me sentia preparada pra falar disso, e daí eu voltava e não sabia, enfim, foi muito difícil. Pode parecer hoje um grão de areia e você pode estar assistindo esse vídeo falando, nossa, mas que besteira, Maíra, meu Deus do céu, mentira que você fez um vídeo pra falar essas coisas assim. Mas é que pra mim ficou uma grande questão dentro daqui de mim, da minha cabecinha. Então eu consegui, né, criar ali o meu conteúdo, tal, etc, mas assim, tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha pensado, eu não tava conseguindo, né? Tipo, não tinha como colocar em prática. Mas, inclusive, falando sobre isso, eu acho que vale salientar um momento muito maravilhoso que está para acontecer, que é sábado agora. Vai começar a Beauty Fair, eu estarei ali no stand da Camaleão o dia todo ali na abertura do stand da Camaleão, mostrando as minhas cores, cabelos feitos com a minha linha de máscaras pigmentantes, que é, assim, o meu grande amor, né? O meu grande amor ali que eu tenho, que eu carrego no meu cabelo, carrego no meu coração. Tudo ali que eu fiz foi com muito amor e com muito carinho. Vou estar ali com cabeleireiras maravilhosas. Jéssica, eu te amo. Ela estará lá, Jéssica Kerstner estará lá. Se vocês estiverem na Beauty Fair, se vocês forem na Beauty Fair, passem lá no stand da Camaleão, me mandam um beijo e fala, ai, Maíra, vamos pintar o cabelo de colorido. Uau! Então, até esse grande momento, meu livro também, né? Tipo, o lançamento do meu livro foi meio que no início desse rolê todo. Então, eu não conseguia me entender, eu não conseguia nem viver as coisas maravilhosas que estavam acontecendo. Isso foi muito catastrófico. E hoje eu enxergo como eu tava imersa ali numa coisa, num desentendimento comigo mesma que não fazia nem eu entender o que estava acontecendo ali. Agora que eu estou melhor, agora que eu estou encaminhada e tal, eu precisava vir aqui falar e pontuar quais foram essas questões que me deixaram tão outside. Nossa, de repente fiquei a Sasha, né, com bilíngue. E eu me cobrei tanto nesse momento e me demorou tanto tempo pra entender que eu não estava conseguindo falar sobre esses assuntos porque eu precisava primeiro digerir tudo que estava acontecendo comigo, entender em que momento eu estava vivendo e aí sim, depois de raciocinar e depois de trabalhar isso dentro de mim, aí sim eu iria falar sobre isso, saca? E acho esse momento muito interessante, muito importante para compartilhar com pessoas que são pessoas extrovertidas e que sempre falam e colocam tudo pra fora, às vezes até antes mesmo de terminar o seu raciocínio, já tá falando ali, etc. A gente precisa muito digerir os nossos sentimentos antes da gente externar eles, porque senão às vezes a gente tá externando uma coisa que nem a gente entendeu.
aconteceu. E daí dá um maior problema. Eu tomei remédios que eram antidepressivos, eu tomei ansiolíticos, eu tomava remédio que me deixava ligadona, que me deixava uhul! Esses remédios, eles acabaram com o meu metabolismo e me fez entrar num efeito sanfona imenso. Então eu emagrecia, parava de tomar, engordava muito mais do que antes que eu tava de tomar o remédio. Aí depois que eu engordava mais, eu ia lá, tomava outro remédio, enfim. O meu organismo. Agora você pensa, eu tomando remédio que me acelera, eu já falo rápido, pensa com esse remédio no meio da cabeça, como que eu não falava. Corta pra cá, corta pra Maíra adulta, corta pra Maíra ali no momento de pandemia, corta pra Maíra indo fazer tratamento psiquiátrico e entrando numa paranoia, porque simplesmente eu achava que eu tinha estragado toda a minha melhora da minha ansiedade, da minha depressão, né? Que a minha ansiedade puxou uma depressãozinha pra lá. Eu achava que por o fato de eu já ter tomado esses outros remédios sem necessidade nenhuma, quando eu quis emagrecer, que aquilo ia acabar com o meu tratamento. Então eu entrei numa paranoia, numa tristeza ainda maior, de tipo assim, mano, olha só como eu sou horrorosa comigo mesma, e tá. Eu achava que eu tinha estragado completamente aquele tratamento que eu tinha acabado de iniciar. Então, eu olhava pra mim ali naquele momento, tentando entender como lidar com uma pessoa completamente diferente de mim mesma, que eu olhava pro espelho todas as vezes e falava, cara, quem é essa pessoa? Eu precisava lidar com aquilo, eu precisava lidar com esses remédios fazendo efeitos bizarros e me fazendo passar muito mal. Eu precisava lidar com o fato de que eu não conseguia comer quase nada e que eu tava sempre muito fraca, tava sempre na cama, tava sempre num momento super bizarro e frágil que eu nunca fui na minha vida. E também precisava lidar com o fato de que parecia que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era. Que eu nunca mais eu ia conseguir ser a Maíra. Que eu sempre fui. A terapia me ensinou o primeiro rolê, que é, mano, seja mais gentil com você. Tipo, foi uma parada muito insistente na minha terapia, que era pra eu ser gentil, e eu não enxergava como eu não era gentil comigo mesma. E aí eu comecei a perceber que quando qualquer pessoa, sei lá, qualquer pessoa que estivesse prestando um serviço pra mim, alguém que estivesse fazendo alguma coisa pra mim, cometia um erro, eu era super, tudo bem, super empática e tal, mas quando eu cometia o erro, eu era tipo assim, muito comigo mesma, sabe? Eu era muito cruel comigo. E a minha terapia vinha muito na cabeça de ser mais gentil com você mesma. A minha terapia me fez entender que eu não tinha como ficar brava comigo por uma coisa que eu não tinha controle. Eu não tenho como controlar os outros, eu tenho como me controlar. E eu não estava me controlando por atitudes dos outros. E eu tava numa época em que tudo mudou completamente, drasticamente. Tudo que eu tinha como garantido sumiu. Foi aí que eu falei assim, cara, eu preciso segurar em alguma coisa, me apegar a alguma coisa. A primeira coisa que eu quis me apegar foi a ciência mesmo, não vou mentir, que eu sempre fui uma pessoa muito problemática de fazer tratamento contínuo, porque eu esqueço de tomar o remédio, etc. Eu agarrei na mão da ciência, eu falei assim, eu vou tomar aqui esse antidepressivo, eu vou tomar esse remédio, eu vou conseguir. E daí eu comecei a transformar num hábito, parar de esquecer remédio. Eu tava fazendo acontecer ali o meu tratamento psiquiátrico, tava ali dando atenção, tava fazendo as coisas que a minha psiquiatra falava, escrevendo diário, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá. Eu tava fazendo tudo que eu podia para melhorar. Também segurei a mão holística da minha mamãe. Minha mamãe é uma pessoa super holística. Tem gente que não acredita. Eu cresci assim minha vida toda com minha mãe me dando vários banhos de erva, cristal ali, coisa colar. E eu comecei a me envolver de, tipo, eu querer fazer aquilo pra mim mesma. Então, isso entrou pra mim como um momento de autocuidado, como, tipo assim, de autoproteção. Na minha vivência, esse negócio entrou na minha vida como um autocuidado. E eu comecei a prestar atenção e querer zelar por mim. Olha essa loucura. E é um rolê de altos e baixos, e nesses baixos você acha que nunca mais você vai ter um alto, e nesses altos você acha que você nunca mais vai ter um baixo. Mas o rolê não é linear. E é bem difícil, e você tem que toda hora pensar que você está vivendo um livro e que os capítulos são diferentes. Você ter altos e baixos não faz com que aquele livro seja um livro ruim, você tá entendendo? Não é um capítulo ruim que vai transformar um livro num livro ruim, entendeu? E aí eu comecei a melhorar, e apesar de ter os meus baixos também, eu comecei a entender melhor, comecei a ser mais gentil comigo mesma, e daí recentemente, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer um tratamento em conjunto ao meu tratamento psiquiátrico, que foi o tratamento para ansiedade com cannabis medicinal, que também me ajudou muito nessa nova fase. E com esse combo todo de ajuda, disso, daquilo outro, eu consegui boiar no mar. Porque eu falava que a minha vida parecia um mar muito bravo, muito doido, em que as ondas elas iam batendo muito loucas, me jogando de um lado pro outro. E às vezes eu só colocava a cabeça pra respirar, assim, às vezes pra não morrer afogada, mas tinha hora que eu queria morrer afogada. Aí, com tudo isso, em um momento um pouco mais recente,
eu me senti boiando nesse mar. E eu me senti, tipo, boiando na calmaria desse mar. Teve dias que eu olhei e falei assim, caraca, é assim que é não ter ansiedade? E foi boiando nesse mar doidão que se chama vida. Eu comecei a entender que nós somos seres humanos e que nós mudamos o tempo inteiro. Óbvio que eu já sabia disso antes, né, gente? Mas só que nada como viver o bagulho pra você entender. Ai, eu adoraria ter entendido sem ter vivido o negócio, gente. Nem sempre externar as nossas mudanças é a melhor alternativa pra gente lidar com elas. Às vezes, essas mudanças, elas precisam ser trabalhadas dentro da gente. Foi uma baita mudança na minha vida, emagrecer pencas de quilo com 35 anos, meio que do nada. Pela primeira vez na minha vida eu não queria emagrecer. Toda a minha vida, todos os momentos em que eu emagreci, veio correlacionados a ai, que legal, ai, que delícia, que não sei o que. Foi pela primeira vez que eu tô falando assim, que desgraça. Eu sou doente, estou apodrecendo. O lance é, o meu corpo é meu corpo, gente. Não adianta odiar, etc. Eu vou viver nesse corpo. Não adianta eu só amar ele se ele for de um jeito. Mesmo que esse jeito seja o jeito mais desconstruído e etc, etc. Eu acho que o jeito mais desconstruído é você simplesmente só se amar do jeito que você é. Me amo 100%? A resposta é não. E eu tive que aprender de uma forma gentil a lidar com essas mudanças que me levavam para momentos muito malucos da minha vida, que eu não gosto deles. Eu tive que ser gentil comigo mesma, em especial na hora que eu encontrava pessoas que não me viam há anos. E a primeira coisa que elas falavam antes de oi, tudo bem? Nossa, como você tá? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Magra! Ai, nossa, que magra! Tá linda! Aquilo, a minha vida ia se diminuindo, a minha vontade era de sumir. Mas eu não podia sumir. Eu não podia fazer nada sobre isso, porque eu tinha que ser muito forte sobre quem eu sou e gentil comigo mesma. Agora que vocês já sabem todo esse rolê que tava rolando por aqui, pra eu não ter abordado esses assuntos e tal, acho que deve ter algumas pessoas questionando se eu vou voltar a falar sobre esse assunto ou não. A resposta é não sei. Obviamente que se alguma coisa neste lance atravessar a minha vida e me fazer ter vontade de falar e fazer um vídeo pra vocês, sim, essa coisa vai ser falada assim em vídeo. Mas eu não quero que vocês achem que isso é um nicho. Eu quero falar disso se eu sinto vontade de falar, entendeu? Então, tipo, entendam isso de mim, que eu tô vindo aqui esclarecer e falar sobre isso e tirar isso de dentro de mim, porque eu também não quero me sentir cobrada de uma coisa que talvez vocês nem estejam me cobrando. Saibam que quando ou se eu estiver aqui falando sobre esses assuntos, é do fundo do meu coração. Meu próximo passo nesta jornada que estou vivendo é exercícios físicos, né? Então eu já estou bem melhor, né? Já consigo fazer as minhas atividades do dia a dia. Vocês viram que já tem bastante vídeo no canal, que eu tô conseguindo trazer vídeos e falar sobre assuntos e etc. Agora eu preciso entrar numa jornada de fazer exercícios e trabalhar os meus musculozinhos, e pra eu ser uma pessoa que, se tiver um apocalipse zumbi, eu consiga correr e me salvar. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa que tenha uma força física, que consiga levantar, sentar na cama, enfim, envelhecer com saúde, envelhecer com autonomia. Eu sinto muito que eu tenha demorado tanto pra conseguir conversar com vocês dessa maneira, mas foi a maneira que eu encontrei de lidar com o assunto. Eu precisei parar, interpretar, digerir, etc, pra depois vir aqui, e o depois é agora. Olha só que maravilhoso. O depois desse momento está sendo agora. E pra mim tá sendo muito bom falar disso com vocês. Inclusive, se vocês têm alguma pergunta, faça a pergunta aqui nos comentários, que eu vou tentar responder a maioria delas. E sejam gentis nas perguntas, por favor. Quem não for gentil, eu simplesmente vou bloquear, tá? E esta foi uma carta do meu coração para vocês. Um beijo gigantesco, gente. Tchau!